extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema fundamental: contratos imobiliários aqui no Brasil. A gente tem uns materiais bem completos aqui que vão desde aqueles acordos mais simples, particulares, até a escritura pública. Exato. A ideia é entender as diferenças, sabe? Os riscos também, e por que essa coisa da formalidade é tão importante nesse tipo de negócio. Isso mesmo. Vamos mergulhar um pouco na diferença entre a promessa e o compromisso de compra e venda. E, claro, na importância da escritura pública e do registro lá no final. Muita gente acha que assinou um papel, pronto, o imóvel é seu. Mas olha, a lei não vê bem assim. Certo. Vamos começar por esses acordos mais preliminares, então. O material fala muito do contrato particular de compra e venda de imóvel. É o contrato mais usado nas transações imobiliárias. Parece ser um primeiro passo. Ele serve para formalizar o que foi combinado. Preço, como vai pagar, prazo, para entregar o imóvel. Se a compra será através de financiamento imobiliário, carta de crédito ou à vista, essas coisas. Mas o ponto-chave é que ele cria uma obrigação mais pessoal, sabe? Entre quem compra e quem vende. Não cria ainda o direito real sobre o imóvel, a propriedade em si. Ah, entendi. É mais um acordo de intenções, digamos assim, mas com força legal entre as partes. Isso, tem força legal, mas limitada para transferir a propriedade de fato. E aí que a coisa fica interessante. O texto diferencia promessa de compromisso. Pelo que entendi, não é só o nome que está lá no papel, né? Tem uma cláusula específica que muda tudo. Perfeito. A grande diferença está na presença ou ausência da famosa cláusula de arrependimento. O compromisso de compra e venda, para ser considerado assim mesmo, ele não pode ter essa cláusula. Ele é, por natureza, irretratável e irrevogável. Irretratável. Isso dá mais segurança, então. Muito mais. Porque, se o comprador pagar tudo direitinho e o vendedor, na hora H, se recusar a passar a escritura definitiva, o comprador pode ir na justiça e exigir a transferência. É a tal da ação de adjudicação compulsória. Esse contrato dá essa força. Entendi. E a promessa? Como fica? A promessa, por outro lado, ela tem a cláusula de arrependimento. Ou seja, as partes podem desistir do negócio. Ah! Claro, geralmente tem uma multa prevista, ou a perda do sinal pago. Mas o ponto é, se alguém desistir, não dá para forçar a transferência do imóvel na justiça usando só a promessa. A coisa se resolve em perdas e danos, né? Dinheiro. Entendi. Então, o conteúdo, essa cláusula, é que define a força do contrato, muito mais que o título. Fica bem claro que esses contratos particulares sozinhos têm suas limitações. E isso nos leva direto para o artigo 108 do Código Civil, que o material aqui destaca bastante. Que história é essa dos 30 salários mínimos? Esse artigo é um marco, né? Ele diz o seguinte: para negócios que envolvem a transferência de direitos sobre imóveis com valor acima de 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Acima de 30. Isso. E aí considera o valor maior entre o da avaliação fiscal, o valor venal e o valor que as partes declararam na negociação. Para esses casos, a escritura pública é essencial para a validade do negócio. Essencial como? Quer dizer, obrigatória. Essencial para a validade da transferência da propriedade, sim. É um ato solene, feito no tabelionato de notas, por um tabelião que tem fé pública. O cartório garante a legalidade do ato. E se a pessoa ignora isso, faz só um contrato particular, aquele famoso contrato de gaveta, para um imóvel que vale bem mais que esses 30 salários mínimos? Olha, a consequência é drástica. Para a lei, esse negócio jurídico é considerado nulo. Nulo de pleno direito para fins de transferir a propriedade. Nulo? Mesmo que tenha pago? Mesmo que tenha pago. Aquele contrato particular, nesse caso, não tem valor legal para transferir o domínio. O imóvel continua sendo, legalmente, do vendedor. E aí o comprador fica totalmente vulnerável, né? O imóvel pode ser penhorado por dívida do vendedor, ele pode até vender para outra pessoa. Nossa, que risco! Existem exceções, né? O material menciona a SFH. Sim. Existem exceções bem específicas na lei. Por exemplo, alguns contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, ou o Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI,
a lei pode dar força de escritura pública a esses contratos bancários. Mas são exceções, não a regra geral. A regra para a maioria dos imóveis acima do valor precisa da escritura pública. Entendi. Então, mesmo nos casos em que o contrato particular é válido ou como um passo preliminar, que cuidados são essenciais para não ter problema? O material lista algumas coisas. Qualificação das partes, descrever bem o imóvel. Sim, a qualificação completa de todo mundo, a descrição detalhada do imóvel, lá da matrícula. Preço, forma de pagamento, tudo bem claro. Data de entrega das chaves, a posse. E uma declaração do vendedor dizendo que o imóvel está livre, desembaraçado, sem dívidas ou ônus. E para um compromisso, aquela cláusula de não poder voltar atrás, né? Fundamental. A cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. E claro, fazer uma boa due diligence, uma investigação prévia. Tirar certidões atualizadas do imóvel lá no cartório de registro. A matrícula é o RG do imóvel. Ver se IPTU está pago, condomínio em dia. E do vendedor também, né? Protesto, para ver se não tem alguma pendência escondida que possa anular o negócio lá na frente, tipo uma fraude contra credores. O material também lembra da responsabilidade do corretor de imóveis, né? Ele tem que orientar sobre os riscos. Tem sim. É dever legal dele prestar todos os esclarecimentos sobre a segurança do negócio. E os custos, claro, não dá para esquecer. Pois é, os custos ITBI, que é o Imposto Municipal de Transmissão. Os emolumentos do cartório, tanto de notas para fazer a escritura, quanto de registro de imóveis para registrar depois. E para o vendedor, ainda pode ter o imposto de renda se ele tiver lucro na venda, o ganho de capital. Exato. E falando no ITBI, tem aquela decisão importante do STF, né? O Supremo decidiu que o imposto só é devido na hora do registro efetivo da transferência lá no cartório de registro de imóveis. Ah, não na assinatura da promessa ou da escritura. Não, só no registro. Juridicamente está correto. Mas na prática, isso pode acabar incentivando as pessoas a demorarem para registrar, para adiar o pagamento do imposto, sabe? E isso é ruim. É arriscadíssimo. Porque enquanto não registra, o comprador não é o dono de verdade perante a lei. É uma economia que pode custar muito caro. O que nos leva ao ponto final, então. Mesmo fazendo a escritura pública tudo certinho quando ela é obrigatória, o processo não acaba ali. De jeito nenhum. Ter a escritura pública na mão é importantíssimo. É o título que permite a transferência. Mas a propriedade, o ser dono mesmo, só acontece com o registro dessa escritura lá na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, o CRI. Então, sem registrar, não adianta. Não adianta. Para ser considerado dono perante terceiros e ter a proteção legal completa. Sem o registro, os riscos são quase os mesmos de quem só tem um contrato de gaveta. O imóvel ainda pode ser penhorado por dívidas do antigo dono, por exemplo. Entendi. O registro é a chave de tudo. É a chave da propriedade. O material ainda menciona rapidinho a questão de estrangeiros comprando imóvel. Precisam de CPF, tem restrições para imóvel rural. Sim, são regras específicas. Estrangeiro precisa de CPF e para imóvel rural tem limitações de área, precisa de autorização, dependendo do caso. E a tecnologia também, né? Assinaturas digitais. Pois é, a assinatura digital já vale. A assinatura digital qualificada, no padrão ICP Brasil, já tem validade jurídica sim, equivale a uma assinatura à mão com firma reconhecida para muitos atos. E o futuro acena com blockchain, tokenização de imóveis. Blockchain, isso mudaria tudo. Promete agilidade, transparência, mas ainda tem muita questão regulatória para resolver, sabe? Principalmente definir o que seria esse token, um direito real sobre o imóvel, um valor mobiliário. Ainda está em debate. Uau! Bom, então, para a gente amarrar tudo isso, qual a grande mensagem que fica desses materiais todos? Me parece que seguir o caminho formal nas transações imobiliárias aqui no Brasil não é só burocracia, é proteção, né? Sem dúvida alguma. É proteção legal essencial. Fazer a lição de casa, a due diligence, usar o contrato correto, a escritura pública quando a lei exige e, principalmente, levar tudo isso a registro no cartório de imóveis. Esse é o único caminho que transforma um acordo de vontades num direito de propriedade seguro, sólido. E aquele contrato de gaveta para imóvel de valor mais alto? É jogar roleta russa com o patrimônio. A máxima, quem não registra não é dono,
Não é só um ditado popular. É a mais pura realidade jurídica no Brasil. Fica aí, então, uma reflexão final para o nosso ouvinte. Com essas tecnologias novas surgindo, como o blockchain, que prometem uma confiança mais descentralizada, será que o papel do tabelião, do registro formal, como a gente conhece hoje, pode ser redefinido no futuro? Ou será que a exigência do ato formal, da solenidade legal, vai continuar sendo soberana, não importa o meio que a gente use? Uma questão para o futuro, né?